Olá pessoal, se você é aluno do oitavo ano do Construir Manhã ou Tarde, essa aula é para você. Meu nome é Kleber Guedes, sou professor de língua portuguesa. Vamos lá pessoal, lembrando que nós estamos estudando os termos essenciais da oração, e quando nós falamos em termos essenciais da oração, nós estamos estudando o sujeito e o predicado. Para finalizar essa parte do sujeito, a gente agora vai ver a posição do sujeito na oração. Quando a gente é criança, que a gente está aprendendo a falar, automaticamente a gente já está desenvolvendo a gramática na nossa mente, na nossa cabeça. Mas como assim, professor? Olha, quando a gente vai formular uma frase, o normal, o natural é que primeiro a gente coloque o sujeito, certo? Por exemplo, eu. Depois a gente coloca um verbo, estou. E depois a gente coloca um objeto, a gente coloca um complemento, com fome. Eu estou com fome, quando a criança vai falar. Essa é a ordem natural da fala, tá bom? Porém, na língua portuguesa, não obrigatoriamente a gente precisa utilizar sempre essa mesma ordem para que a gente possa compreender uma mensagem. A gente pode simplesmente trocar, inverter a sequência dos termos da oração, que a mensagem também vai ser compreendida. É por isso que a gente agora vai estudar a posição do sujeito na oração. Nós vamos começar agora com a ordem direta. O sujeito ele aparece antes do predicado. Ora, então nós temos aí o sujeito e depois o predicado. Essa ordem direta é o mais comum, é o mais natural que a gente exerce na nossa fala, no nosso dia a dia. Então, mesmo sem nunca ter estudado gramática, quando a gente é criança, a gente já tem uma noção básica de formular frases. No primeiro exemplo da ordem direta, nós temos: as crianças brincavam despreocupadas. Na aula passada, a gente viu que a primeira coisa que eu faço na análise sintática é encontrar o meu verbo. No caso, brincavam. Sabemos que a gente tem que fazer a pergunta para o verbo. Quem brincava despreocupadas? A resposta que eu tenho é o sujeito, as crianças. Perceba que primeiro aqui eu coloquei sujeito, as crianças. Depois eu coloquei o meu verbo, brincavam. Depois eu coloquei os termos complementares, os termos acessórios da oração, que no caso foi o complemento dessa ação verbal, certo? Então, as crianças brincavam despreocupadas. Primeiro o sujeito e depois o predicado. Nós temos aí a ordem direta. Agora a gente vai para a ordem inversa. Na ordem inversa, o sujeito aparece depois do predicado, ou seja, nesse caso a gente primeiro coloca o verbo. Quem é o verbo aqui na oração? Brincavam. Então, brincavam despreocupadas as crianças. Se fosse aqui para mim fazer uma análise sintática, ainda continuaria do mesmo modo, certo? As crianças, que é quem pratica a ação, continua sendo o sujeito, e brincavam despreocupadas, que é a ação praticada pelo sujeito, continua sendo o predicado, e claro, né, a parte que contém o verbo. Então, independentemente de uma oração estar na ordem direta ou na ordem inversa, sujeito continua sendo sujeito, que é quem pratica a ação. Predicado continua sendo predicado, que é a ação praticada pelo sujeito, certo? Mas não existe apenas a ordem inversa e a ordem direta, certo? Também existe uma situação em que o sujeito ele pode vir no meio da oração. É um pouco menos comum, certo? Mas também pode ocorrer e também gramaticalmente está correto. Por exemplo, despreocupadas, as crianças brincavam. Em uma análise sintática, primeiro a gente encontra o verbo, né? Então vamos lá, o verbo é brincavam. Vou fazer a pergunta para o verbo. Quem brincava despreocupadas? As crianças. As crianças é o meu sujeito, mesmo vindo no meio aqui da minha análise sintática. Tá bom? E despreocupadas continua sendo predicado. Professor, então aqui tem dois predicados? Olha, galera, se liga. Nós temos aqui um sujeito, que no caso é as crianças, certo? E o predicado, ele começa aqui no início, com despreocupadas, e termina aqui no final com brincavam, tá bom? Então, nós temos agora aqui a divisão de sujeito e predicado. Não é que eu tenha dois predicados, tá bom? Até porque nessa situação aqui, eu só tenho uma oração, porque eu só tenho um verbo, que é brincavam. A gente acabou de encerrar a parte do sujeito.
Agora a gente vai estudar a parte do predicado, que nós já sabemos que é a parte que tem um verbo, então por isso que é predicação verbal. Então vamos lá. Chama-se predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre os verbos e os complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Sendo assim, pessoal, quando a gente agora aqui vai estudar a predicação verbal, são apenas 3 os tipos de verbos. Verbos intransitivos, que são aqueles que têm sentido completo, a gente vai ver. São os verbos transitivos, que são aqueles do qual seu significado transita, seu significado vai além, seu significado precisa de uma complementação, por isso transitivo. E os verbos de ligação, que são também chamados verbos não significativos, que são os verbos que apenas indicam o estado em que a pessoa se encontra. São os verbos que apenas têm a função de ligar o sujeito aos seus complementos. Vamos começar aqui pelo verbo intransitivo. Então, como eu já disse, é aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Então, vamos lá. Se o verbo é intransitivo, a sua ação não transita. Por quê? Porque ele tem um sentido completo, tá bom? O sentido desse verbo ele é completo. Professor, não estou entendendo. Como assim? O exemplo vai deixar bem claro para a gente, ó. O avião caiu. Eu preciso de alguma informação a mais para entender que o avião caiu? Não. Simplesmente o avião caiu. O cachorro morreu. São informações completas. Eu poderia colocar mais informações? Sim, eu poderia. O avião caiu em Bogotá. O avião caiu depois de uma tempestade. O avião caiu depois de uma pane elétrica. Eu posso colocar vários complementos, mas a informação básica, a informação principal é o avião caiu. A informação foi dada. Eu não preciso perguntar o avião caiu o quê? Não preciso. O verbo cair ele é intransitivo, pois encerra um significado completo. Então, quando nós temos verbos intransitivos, significa que o significado deles é completo. Claro, como eu já disse, se desejar, o falante pode acrescentar mais informações. O avião caiu sobre as casas da periferia. O avião caiu lentamente. O avião caiu no mês passado. Posso colocar informações, mas a informação básica é somente o avião caiu. Essas informações elas ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para que se compreenda a informação básica. Verbo transitivo é o verbo que vem acompanhado por complemento. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo. Quem revela, revela algo a alguém. Percebam que o verbo transitivo ele sempre precisa de uma complementação, senão seu sentido vai ficar muito vago. O sentido desse verbo transita, eu já falei para vocês que transita é que vai além. Transita é que precisa de uma significação. Transita é que precisa de uma complementação para que eu possa entender. Isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir sentido completo. Por exemplo, aqui, ó. As crianças precisam de carinho. Mas se eu fosse analisar só, as crianças precisam, que é onde está aqui o meu verbo. As crianças precisam. Automaticamente você vai fazer um questionamento. Quem precisa, precisa de algo. Então, as crianças precisam de quê? Se eu lesse só até as crianças precisam. Se eu fizesse a leitura só até as crianças precisam, teria sentido completo? Não, ia precisar de uma complementação, né? Automaticamente vem aquela pergunta na sua cabeça. Precisa de quê? Quem precisa, precisa de algo. Então, as crianças precisam de carinho. Aí nós temos aqui o sujeito, as crianças, que quem pratica ação, precisa de carinho, é o meu predicado, certo? Sendo que precisam é o meu verbo transitivo, porque ele precisa de complementação, tá bom? E de carinho aqui é a complementação do meu verbo, certo? Vai ser o meu objeto, mas é assunto para outra aula. O verbo transitivo ele pode ser. Se um verbo ele é transitivo,
Ele pode ser transitivo direto e ele pode ser transitivo indireto. Vamos agora primeiro ver a situação do verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, sem preposição obrigatória. Nós temos aqui o exemplo, ó. Nós escutamos nossa música favorita. O verbo que eu tenho aqui é escutamos. Escutamos é a ação verbal. Perceba que se eu fizesse a minha leitura só até onde está o verbo que é nós escutamos o quê? Percebam que precisa de uma complementação, tá bom? Então, quem completa o sentido do verbo é nossa música favorita. Nossa música favorita completa o sentido do verbo escutamos, tá bom? E existe alguma preposição entre eles? Não, não existe nenhuma preposição entre o verbo e o seu complemento. Nós dizemos que isso aqui é uma ligação direta. Verbo transitivo indireto é quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente com preposição obrigatória. Nós temos aqui o exemplo. Eu gosto de sorvete. Perceba que, novamente, se eu fizesse a leitura só até eu gosto, ia ficar com sentido vago. Eu gosto. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguém. Então, sendo assim, eu preciso de complemento. Eu gosto. Eu gosto de quê? De sorvete. De sorvete está completando o sentido do meu verbo. Então, o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto. O verbo gostar ele é um verbo transitivo indireto. E de sorvete é o objeto, porque ele completa o sentido do verbo. Perceba que entre o verbo gostar e entre o complemento do verbo sorvete, existe a preposição de. De é uma preposição. Professor, eu não lembro o que é preposição. Se você não lembra o que é preposição, você tem que voltar lá nas classes gramaticais invariáveis, certo? E estudar a função da preposição, que nada mais é do que um conectivo. A preposição, ela serve para ligar as classes de palavras. As preposições, elas servem para ligar as ideias, certo? Vamos agora aqui para outra situação, que é o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, é quando na situação o meu verbo ele vai ter dois complementos. Aqui nós temos, ela contou tudo ao namorado. Em uma análise sintática, a primeira coisa que nós fazemos é identificar o verbo. Nós temos aqui o nosso verbo contou. Automaticamente a gente aqui imagina, ela contou. Quem contou? Contou algo a alguém. Então, esse verbo precisa de complemento? Sim, ele precisa de complemento, porque ele não tem sentido completo. Então, beleza. Nós temos aqui o ela como sendo o meu sujeito. Nós temos aqui o ela como sendo o meu sujeito, certo? Nós temos contou tudo ao namorado como sendo o nosso predicado, tá bom? Agora vamos analisar o seguinte, ó. Quem completa o sentido do verbo contou? Tudo. Ela contou tudo. Então, aqui eu tenho o meu primeiro complemento, tá bom? E ela contou tudo ao namorado. Perceba que ao namorado também completa o sentido do verbo contou. Sendo assim, aqui eu tive dois objetos. Na primeira situação, ela contou tudo, eu tenho o primeiro objeto. Tá bom? Ela contou tudo, eu tenho aqui o meu primeiro objeto, certo? Eu tenho o meu primeiro complemento. E ao namorado, eu tenho aqui o meu segundo complemento. Perceba que entre o verbo contou e o complemento tudo, não existe preposição. Logo, o meu primeiro objeto ele vai ser direto. Mas entre o verbo contou e o complemento ao namorado, existiu aqui a preposição a. Existiu aqui a preposição a. Então, entre o verbo e o complemento existiu uma preposição, a minha segunda ligação ela é indireta.
E a gente também tem agora aqui, por último, o verbo de ligação. Pessoal, o verbo de ligação, ele também é chamado de verbo não significativo. São verbos que não expressam ações verbais. São verbos que indicam o estado em que a pessoa se encontra, tá bom? Então, vamos lá. O verbo de ligação é aquele que expressa estado, certo? Liga característica ao sujeito, estabelecendo entre eles o sujeito e a característica de certos tipos de relações. O verbo de ligação pode expressar algumas situações que a gente vai ver agora adiante. Bom, pessoal, agora que a gente vai ver os tipos de verbo de ligação. Eu já falei para vocês que o verbo de ligação é um verbo não significativo. Outra dica é que sempre que o verbo for de ligação, o predicado ele vai ser nominal. Vamos aqui entender na prática, ó. Primeira situação. Eu tenho aqui estado permanente. Exemplo, quando tiver os verbos ser e viver. O que é um estado permanente? Sandra é alegre. Sandra vive alegre. Significa que ela sempre é alegre, que ela vive alegre, que esse é o estado dela, o estado emocional dela, sempre, tá bom? Por isso que ele é estado permanente. Estado transitório. Mamãe está bem. Mamãe encontra-se bem. Significa que ela não estava bem, mas que agora ela está bem, tá bom? Mas que não sei como que ela pode estar no futuro, porque é um estado transitório. Isso acontece com alguns verbos, com o verbo estar, com o verbo andar, com o verbo achar-se, né? Encontrar-se. Estado mutatório. Estado mutatório ele é semelhante ao estado transitório. Júlia ficou brava. Júlia fez-se brava. Se Júlia ficou brava, mas significa que antes a Júlia ela não estava brava, certo? Então, por isso que ele é um estado mutatório. A ação dela, na verdade, não é ação. Na verdade, o estado emocional dela, ele mudou, ele se modificou. Nós temos aqui outra situação. Vou apagar aqui. Nós temos agora aqui outra situação com a continuidade de estado. Renato continua mal, ou seja, antes o Renato ele já estava mal, certo? E agora ele continua mal, ou seja, o estado dele não mudou, tá bom? Renato permanece mal, então ele já não estava bem e agora ele continua não estando bem. Por isso que é uma continuidade de estado, não houve mudança. E agora que a gente chega no estado aparente. E justamente, né, com o verbo parecer. Aí fica simples. Marta parece melhor. Então, a aparência que eu estou tendo da Marta é de que ela parece estar melhor do que ela estava antes. Mas isso é a minha perspectiva, é a minha visão, certo? Isso não é uma verdade absoluta. Temos aqui uma observação importante, ó. A classificação do verbo quanto à predicação deve ser feita de acordo com o contexto e não isoladamente. O mesmo verbo pode aparecer ora como intransitivo, ora como de ligação. Então, alguns alunos tentam, professor, vamos aqui fazer uma lista de qual verbo é de ligação, qual verbo é transitivo, intransitivo. A dica é que a gente não tente decorar, certo, qual é cada verbo, porque apesar de que os verbos de ligação, ser, estar, continuar, aparecer, na maioria das vezes eles são de ligação, mas dependendo da frase, dependendo da análise sintática, dependendo da oração, ele pode exercer uma ação diferente. Então, qual é a dica? Como saber? Você tem que analisar o contexto. Você vai ter que olhar se aquele verbo está expressando uma ação ou não. Vamos aqui, ó. O jovem anda devagar. Perceba que nessa situação, o termo anda, ele está expressando uma ação, certo? A ação de caminhar, tá bom? Então, se ele expressa uma ação, eu estou aqui com o verbo intransitivo. O jovem anda. Beleza, acabou. Ele está caminhando, certo? Agora temos outra situação também com anda. O jovem anda preocupado. Está tendo agora aqui ação, exercício? Não. Perceba que agora o jovem anda preocupado
preocupado é o estado emocional que esse jovem se encontra. Então, quando os verbos se referem ao estado em que a pessoa se encontra, trata-se aí de um verbo de ligação. Perceba, pessoal, que o mesmo verbo andar, ora ele foi intransitivo e ora ele foi um verbo de ligação. Não dá para confundir porque os verbos de ligação não expressam ações, tá bom? Eles são verbos não significativos que expressam o estado em que a pessoa se encontra. Então, por isso que a gente não deve decorar e sim analisar a situação.